Mais uma sexta-feira, Tagarelovers! Chegamos para mais um Papo de Sexta, mais um episódio inédito do nosso Tagarelando. E mais uma vez vocês aqui, muito obrigada pela sua companhia. É isso aí, se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, já aproveita para ativar o sininho para você receber todas as notificações. E se você está chegando hoje e está chegando sempre e já é nosso Tagarelover cativo, já vai sentando o dedo nesse like aí, já vai curtindo, já vai compartilhando o episódio de hoje, porque vai estar incrível o conteúdo. E para dar engajamento, que hoje a gente vai falar muito sobre isso também. Exatamente. Aliás, o nosso convidado de hoje, ele é muito especial, porque a gente vai extrair o máximo de conhecimento dele. Ele é um cara que é empreendedor, ele é um cara que é empresário, ele sabe dos paranauês, sabe dos segredos do empreendedorismo, só que nós não vamos falar apenas para quem quer ser empreendedor. A gente vai falar para você que quer, de repente, empreender na vida. Você que tem um sonho aí, né, amor? Há anos para realizar. Como é que faz para destravar a chave? Vamos perguntar para ele já já. Mas o mais importante, hoje é aniversariante também. É, hoje é aniversário dele, e não poderia estar em lugar melhor. Vai participar aqui do nosso Tagarelando. Antes da gente bater um papo com ele, que já tá aqui, vamos falar da doutora Karina Barrello, da Clínica Barrello, que é nossa parceira aqui no Tagarelando. Um abraço muito especial para ela, a doutora Karina, que fica lá no Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo. Eu tô precisando voltar lá na doutora Karina, hein? Tá precisando? Fazer... Não, preciso fazer aquele retoque, aquela coisa, sabe? É, pra ficar mais bonito. Tentar ficar um pouquinho mais bonitinho. E eu quero dizer pra você o seguinte, você que nunca fez procedimento estético, você que tem medo, você que tem resistência, eu era esse cara também, até conhecer o trabalho da doutora Karina Barrello, tá bom? É óbvio, se você precisar, se você acha que faz sentido pra você, não é verdade? Mas se você acha que faz sentido pra você, a gente quer dar essa indicação, porque a gente já passou pelas mãos da doutora Karina. @podtagarelando no Instagram e no TikTok. Exatamente. E também nas principais plataformas de áudio, onde você tem costume de ouvir o seu podcast, a sua música, estamos lá também. Beleza. E aí, você já deu seu like ou não? Já? Tô esperando. Vai! E a gente vai tagarelar muito agora. Bora! Você percebe que o cara é diferenciado quando o arroba dele é @Diógenes no Instagram. Só tem ele no Instagram. No mundo, só tem oficial, ele. Nem precisa não precisa de oficial, de underline, de nada. Original. Né? Original, nada. Nosso convidado de hoje, ele é empresário, empreendedor. É um cara que tem uma história de sucesso, uma história de persistência. Teve algumas empresas, quebrou algumas empresas, continuou persistindo. E hoje eu vou dizer, tá rico. Diógenes Malaquias. Um pouquinho só. Obrigado, pessoal, pelo convite. Vamos aqui bater um papo. Eu acho que a gente pode falar muito sobre processualização do sucesso. Como é que a gente chega lá, como é que a gente constrói, como é que a gente passa pelos desafios da vida e continuamos persistindo. Eu sou um cara que eu vim de Três Marias, uma cidade do interior de Minas, 20 mil pessoas na época, de uma família classe média baixa. E hoje faço 39 anos, né? Então, assim, já tô com a idade boa. Comecei a trabalhar com 16. De lá até aqui, eu já tive mais de 20 empresas no meu nome, só que 3 delas geraram muita grana, milhões. Então, eu tenho muita prática do que fazer, do que dá certo e do que não fazer também. E isso que é interessante, porque, por exemplo, você estava falando aí da tua infância, que foi uma infância simples. Muita gente tem infância simples, muita gente vem dessa origem, e às vezes o cara acha que por causa disso ele não tem a possibilidade de crescer na vida, e muitas vezes ele nem consegue sonhar por conta disso, porque ele acha que vai ficar o tempo todo, a vida toda limitado a isso. Aí, Jorge, vamos lá. Você quebrou essa barreira. Qual que é o segredo para a gente ter uma mentalidade de sucesso? Qual foi o momento que virou a tua chave e que você despertou para aquilo que você se tornou hoje? Sinceramente, eu sempre soube. Sempre? Eu sempre soube que ia dar certo. Por quê? Desde que eu era muito novo, eu falava que eu ia ser empresário. Eu não sei por quê. Eu tinha ali 5, 6, 7 anos. A minha avó me perguntou, o que você vai ser? Eu falei, vou ser empresário.
Eu não tinha muita ideia do que era isso, mas eu via lá aquelas vendas de esquina, padaria, colégios funcionando e eu sabia que tinha alguém ali por trás orquestrando isso. E como funcionava, como aquelas famílias viviam, me chamava muita atenção. E eu sempre tive um perfil estudioso de quem lê muito e vai bem na aula, vai bem no colégio. Então eu tinha um certo destaque. Graças a Deus, a minha mãe me deu uma autoestima muito alta. Então hoje eu tenho até que controlar um pouquinho para não transbordar demais e incomodar os outros. E a soma disso me deu um bom start inicial. Então, assim, não houve um momento de virada de chave, mas eu acho que foi todo um processo. Tanto é que, hoje, uma das metas de vida que eu tenho é espalhar conhecimento, encorajar e aumentar a autoestima das pessoas. Porque isso foi muito importante para mim e eu vejo que alguém motivado, muitas vezes a pessoa precisa só de um, cara, faz assim, 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 persiste que você consegue. Ela vai lá e muda a vida dela porque alguém falou para ela, faz isso, 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 continua desse jeito que você consegue. Esse negócio da autoestima que é legal, né? E qual que é o primeiro passo para quem tá assim, lá em casa agora assistindo a gente, tá desmotivado? Aumentar a autoestima? Exatamente. Porque é o ponto de partida mesmo. É o ponto de autoestima, né? partida. Porque o cara E aí, sem às autoestima, vezes- ele não sai da cama. então, e aí às vezes ela não sabe se faz terapia, se assiste alguma coisa, se vai em busca do sonho. O que você acha que é o primeiro passo, assim? O que vem primeiro, o mental ou o físico? Acredito fortemente que é o físico. Eu acho que se você está em casa e você precisa melhorar a sua autoestima de vida, de forma geral, comece fazendo exercício físico. Que exercício? Com pesos. Por quê? Isso vai evoluir, eu quase falei reverberar, mas você falou, não, usa a palavra mais simples, não sei o quê, etc. Isso vai evoluir para várias coisas boas na vida. Tem várias pesquisas que mostram que um corpo bem condicionado toma melhores decisões, funciona melhor por vários motivos, sem entrar em detalhes técnicos. Estou em casa, desmotivado, preciso começar, preciso levantar minha autoestima para eu melhorar de vida de forma geral, exercício físico, com pesos. Depois, no meio do exercício físico, você vai ver que vai acontecer muita coisa na sua cabeça, no seu humor, na sua disposição para o dia a dia, que naturalmente o seu mental vai entrar no ritmo. Primeiro o físico, Depois o mental. depois o mental. Isso é Todo mundo acha que polêmico, é contrário, mas né? eu tô seguro. Eu tô Mas é seguro. porque faz sentido mesmo o que você está dizendo. Porque à medida que você se exercita, então, como você disse, a tua mente ela já vai... Ela vai acompanhando. Exercitando acompanhando. junto, né? Mudar a mente, normalmente é um processo muito longo. Anos. Terapia, autoconhecimento, livros, não sei o quê. Exercício físico, com 1 mês, você já vê pequenas diferenças. Não na aparência, mas no seu funcionamento. E isso já vai te dar pequenos picos de dopamina que vai fazer você continuar. Você melhorando seu físico, ficando autoconfiante na sua pele, o resto vai acontecendo. O resto vai acontecendo. Você falou agora há pouco que a sua mãe sempre te deu uma autoestima muito grande e que você toma até cuidado para que isso não Com transborde. certeza. Você fala isso por quê? Quando você diz assim, tomar cuidado para a autoestima não transbordar, é para não passar aquela ideia de que você se acha o cara, Arrogância. o arrogante, o pica das galáxias, é Exato. isso? Não, mas porque você já é leonino, né? Que todo mundo Muito. fala que leonino é o poço do egocentrismo. Do egocentrismo. Eu já cansei de ouvir coisas assim, nossa, você é muito leonino. Eu falei, sim, é verdade. É verdade, mas ninguém quer conviver com alguém arrogante, que se acha, que diminui os outros, que não se encaixa bem no ambiente. Então, eu presto bastante atenção para não ser essa pessoa. Acho que o maior reflexo de uma autoestima muito alta é você não se comparar. Você ser bem com você mesmo, com as coisas que você faz. Agora, se você entra numa comparação ou num jogo de quem é melhor, ou de quero ganhar dele, etc., já é uma coisa que está no meio do caminho em desenvolvimento, não é o ápice. Então você fala assim, você é um cara muito seguro de si.
Bastante até. Bastante. Bastante até. Eu até tenho certas estratégias de investimento pessoal que eu coloco certa parte do meu dinheiro em lugares que eu não posso usar por muito tempo, porque eu sou muito assediado por propostas e mistura isso com a autoconfiança alta, eu acabo tomando um risco um pouquinho maior do que eu deveria. Como é que é? A soberba precede a queda. E se você vai demais, você vai cair. Com certeza vai. Só que é muito mais fácil eu controlar o ambiente do que eu ficar tendo que pensar o tempo inteiro entre tomar certo risco ou não. E aí eu queria voltar na sua pergunta lá do início, que você falou de como melhorar a sua autoestima, passando um pouco para aquela pessoa que está lá em casa e começando, eu acho que um segundo ponto que faz muito sentido é o ambiente. Aquela história de você é a média das 5 pessoas que mais convive, isso é muito real. Virou um clichê de guru online, porque muita gente começou a falar isso de forma exagerada, só que isso é muito real. Você anda com 5 pessoas fitness, você vai ser a sexta. Você anda com 5 pessoas sedentárias, você vai ser a sexta. Você anda com 5 milionários, você vai ser o sexto. Você vai entender o jogo deles, o hábito deles, e naturalmente aquilo vai te pegar. Você anda com 5 pessoas de classe média alta, você vai ser a sexta. Então, olhe para o ambiente que uma pessoa frequenta, você já consegue apontar o futuro dela com uma probabilidade muito alta. Então, você falou assim de guru online. Uhum. O que você acha desse povo que sai fazendo coach motivacional, que todo mundo é especialista, que todo mundo que tem um Instagram abre a câmera e fala para pessoas e às vezes influencia de uma maneira errada? Acho muito perigoso. E como a gente, né, como a nossa audiência, ela é bombardeada de várias informações, de várias pessoas produzindo conteúdo de forma diferente, procure ouvir aquela pessoa que construiu o que você quer ter. Ponto final. Agora, aquele que lê um livro e quer ensinar com base em conhecimento geral e nunca colocou a mão na massa, esse eu não apoio, recomendo nem nada. E muitas vezes só tem credibilidade porque tem milhões de seguidores. Exato. Que muitas vezes é comprado, né? Que muitas vezes é comprado, até os likes também são comprados. O engajamento é todo fake. Todo fake. Hoje, como é que é o seu trabalho nas redes, assim? Você é um cara que tem história para poder contar, e a gente vai entrar na sua história, mas você fala muito com base no que você viveu. Sim, então, e no que eu faço. Exato. Então é claro que tem estudos, porque você se preparou, é óbvio, mas você fala com conhecimento de causa e eu acho que tá aí a segurança que você fala que você tem sobre aquilo que você fala, né? Hoje, eu tava vendo nas suas redes sociais, você tem vários vídeos que são voltados, é claro, pro empreendedor, pro empresário, mas eu vi vários vídeos você falando de autoestima, de motivação, porque eu acho que isso é uma coisa que pegou em você e você exercita isso todos os dias. Como é que você avalia a tua importância hoje nas redes, não apenas pro teu nicho ali, mas pra galera que quer, de repente, ter um pouco desse insight? É muito engraçado porque eu comecei a produzir conteúdo tem 4 anos. Na época, eu quis testar para ver se vai dar certo. Eu tinha esse dente aqui quebrado, eu não tinha metade do cabelo que eu tenho e meu rosto era todo assim, eu era mais gordinho um pouco, era bem diferente. Só que eu coloquei a cara e fui. E comecei a falar e etc. E muita gente começou a mandar direct, responder, interagir. E isso foi me motivando. Por quê? Pô, eu não tô aqui falando sozinho. Tem gente que realmente tá ouvindo, tá sendo importante para elas. E então tá, vou lá. E eu continuei e fui me melhorando ao longo do tempo. Fiz tratamento de cabelo, arrumei meus dentes, foi indo, tipo, no meio do caminho. Então, assim, primeira coisa, comece. Você tá aí no sofá, cara, você tem que começar de qualquer jeito. Se você começou pronto, você começou tarde. Essa frase é perfeita. Então, assim, começa de qualquer jeito e vai arrumando no meio do caminho. No meio do caminho. E aí eu fui
fui transitando entre temas que eu ia falando online. Acabou que hoje, o que rola? O que eu falo? Eu falo do meu dia a dia, das minhas atividades físicas, da minha disciplina para eu fazer tudo, e falo também da minha empresa, que é a Lab Media. A gente faz marketing, principalmente posicionamento orgânico no Google, para grandes empresas. Em 1 ano e meio, quando eu fui criar a Lab Media, eu já tinha quase 20 anos de experiência já. E aí eu falei assim, ó, não vou errar. Vou fazer tudo certinho, como eu já fiz antes, não vou cometer os erros anteriores e vou processualizar aqui o sucesso empresarial. E a gente nasceu 14 de novembro de 22. E agora a gente está há 1 ano e 9 meses, mais ou menos, de criação. A gente saiu de 1,0 para 400 mil por mês de faturamento mensal. E prestando serviço que tem uma margem boa. Não é tipo produto com 10% de margem, etc. Então, eu também falo das decisões estratégicas que eu tomei dentro da Lab Media para a gente sair daqui e chegar lá no 400. E a expectativa é a gente continuar crescendo bastante ainda até o final do ano. Então é mais ou menos disso que eu falo. Me tira uma dúvida, você falou assim que você teve uma infância bem difícil assim, complicado. Simples. É simples, não é difícil, né? Simples. É simples, sem luxo. Era bom, mas era simples. É, assim, é simples, sem luxo, não eu é? era o menino que todo mundo ia viajar nas férias e eu ficava em casa. Tá. Mas era bom. Sim, Era bom. é o que eu falo também. Eu também tive uma infância simples, mas nunca me faltou nada, né? Não tem uma história triste, mas é uma infância que foi ali, que tinha suas limitações. Mas o que ponto eu quero chegar? Considerando esse contexto, em que momento que você... como é que eu vou dizer? Como é que você fez esse dinheiro? Porque, por exemplo, eu adoraria abrir uma empresa, mas acho que hoje eu não tenho dinheiro para abrir uma empresa. Você pensou isso também ou você foi com a cara e coragem e você foi entendendo no meio do caminho? Porque como é que o cara começa a empreender se ele não tem dinheiro? Eu acho que é bom você já falar, qual foi sua primeira empresa? Tá. Como começou isso? Isso aí é uma história boa. Assim, são várias respostas aqui, mas pensando primeiro em como que começa. Isso. Normalmente, o jeito mais interessante de você começar é prestando serviço. Porque você não precisa de uma estrutura grande para isso. Tá. Normalmente você precisa aprender algo. Então você começa prestando serviço. Como eu faço muita atividade física, é normal eu ter dor no joelho, dor na coluna, não sei o que e tal. Eu faço fisioterapia já tem quase 10 anos, 1 vez por semana de forma preventiva. O físio vai lá em casa, 1 horinha, a gente alonga, libera, etc. Rafael começou como fisioterapeuta, prestando serviço, indo na casa dos outros. Foi criando o nome dele e começou a contratar outros fisioterapeutas para mandar para quem ele não podia atender. Hoje, o Rafael parou de atender, fatura seus 140 mil por mês, que ele me falou semana passada, acho que é público, não tem muito problema, e tem uma margem boa ali. Então ele foi crescendo com o tempo, prestando serviço, processualizou o serviço dele, começou a mandar a outras pessoas, e aí hoje ele já está mais no background, assim, mais nos bastidores, comandando. Então acho que um excelente caminho para quem quer começar é prestando serviço. Mas aí vem, qual serviço escolher? Essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu uso muito um conceito que chama de timing de mercado. Por quê? Sempre está surgindo coisa nova, profissão nova, emprego novo. Normalmente, no novo, você vai ter um excesso de demanda de pessoas querendo e pouca oferta de quem sabe fazer. Os salários são muito altos. Pensa mais ou menos 5 anos atrás, o menino que entrava na faculdade, que sabia exatas e tinha que escolher entre engenharia e ciências da computação.
ciência da computação, programação, é algo que ainda está crescendo muito, ainda falta programador, tem muita oportunidade. Engenharia, mecânica, civil, elétrica já está estagnado. O tanto de profissional que tem já é suficiente para atender o mercado. Qual que é a diferença salarial entre um e outro? O cara aqui que se formou em engenharia, depois de 5 anos, estudando pra caramba, vai ganhar de 3 a 6 mil como analista. Nem como engenheiro ele começa. O cientista da computação, se ele estudar pra caramba, ou se ele for mediano, na faculdade ele consegue um estágio de 3 mil reais. Por quê? Timing de mercado diferente. Cara, isso é roubar na vida. Você se colocar dentro de uma profissão no timing certo, que ela está crescendo e que o mercado está se expandindo, vai potencializar muito os seus ganhos financeiros. Então tá, a pessoa tá lá na casa dela, desanimada. Como é que ela começa? Atividade física. Qual que é o segundo ponto? Ela vai começar a trabalhar. Cara, tenta prestar serviço em algo do timing certo. O que na prática? Não sei. Eu acho que vai muito dentro do contexto de cada um. No meu contexto, por exemplo, lá na Lab Media, eu quis fazer posicionamento orgânico no Google. E foi o timing perfeito, e isso é uma das maiores sacadas de por que a gente está crescendo tanto. Como assim? Todo mundo sabe o que é, pouca gente faz, pouquíssimas pessoas fazem, ninguém faz bem. A gente é a única empresa que fala que SEO, o posicionamento orgânico no Google, dá resultado rápido. Todo o resto de mercado fala que demora 6 meses, 12 meses, enfim. E a galera geralmente faz aquele patrocinado, né? Isso. E não tá banalizado. Compara com o patrocinado. Tem milhões de pessoas fazendo. Tá cada dia mais caro, inundado o mercado. Entendeu? Escolher o time certo, assim, é aquela coisa. É você mudar 5 graus numa volta à Terra que você vai sair ou nos Estados Unidos ou na Europa. Tipo assim, é uma direção muito diferente. Vamos dar um exemplo assim, por exemplo, 2 pessoas que têm um podcast. O que você diria? Não sim, dizendo que somos nós. Né? 2 pessoas que de repente têm um canal no YouTube, um podcast assim, né? Canal de 1 ano e 2 meses. Boa. O que você diria assim para ganhar? Começa com Taga e termina Começa com com Taga, termina com Orelando. Temos quase 50 mil inscritos desse cara. O que você diria? Vamos lá, concorrência é grande. Concorrência é grande. Como vencer essa concorrência? Embora a gente fala de concorrência, mas assim, na internet é uma vitrine e você escolhe o que você quer assistir, né? Sim. Mas é que você tem muitos podcasts bons, muito inclusive. Conteúdo. E nós estamos surfando numa onda também que outras pessoas começaram e inauguraram, né? Mas é claro, dá pra fazer bem, não dá? Dá pra crescer, dá pra... O que você diria, assim? Se eu fosse fazer um podcast hoje, que é uma coisa que eu não descarto, mas hoje, assim, o tempo é impossível, eu faria episódios muito longos. Anota. Tá estudinho. Como os que estão mais estourados lá nos Estados Unidos. Eu consumo muito conteúdo em inglês. Então você vai ver Joe Rogan, Huberman Lab, Alex Hormozi, Chris Williamson, todos fazem podcast de 3 horas, 5 horas, 2 horas e meia e etc. Por quê? Porque eles fazem quase que prontos para gerar cortes. E eles viralizam não é no episódio, mas é no corte. Eles vão gravar, eles já têm aqui uma tela com as frases de efeitos que eles vão falar. E aí fala, tem uma citação muito famosa que fala isso. E aí ele fala de um jeito bom, grava, faz aquele corte e coloca Instagram, YouTube e o negócio vai girando. Então assim, eu tentaria fazer pensando em muito corte já. Eu já viria com as bombas prontas para ir soltando e viralizar depois. Aqui no Brasil já tem gente fazendo isso. Por exemplo, antes de eu vir para cá, eu já pensei em umas 5 frases boas, impactantes que eu poderia soltar para dar aquele cortezinho legal depois. Acho que isso ajuda bastante. Por fim,
A visualização no YouTube custa entre 1 a 2 centavos quando você impulsiona para as pessoas verem. Eu faria os cortes, selecionaria os melhores que mais expandiram de forma orgânica e tacaria grana ali. Para distribuir mais, para mais pessoas verem. E aí, obviamente... Temos vários que organicamente explodiram. Então, cara, é 2 centavos, velho. Você põe R$1.000 por mês, vai dar 50 mil views que você consegue. E de forma orgânica. Orgânica, assim, é impulsionado. Mas não é comprado. É verdade. Negócio, não, é verdade. Então, eu faria isso. E, obviamente, esses caras, eles vão se tornando pessoas cultas ao longo do tempo. E eles conseguem ter uma conversa de nível muito alto. E quando você vai falando essas sacadas durante o seu podcast, você vai soltando pequeno pico de dopamina em quem está ouvindo. Isso mantém a audiência. Então, toda hora eles estão lá martelando no não óbvio, que faz a pessoa ficar mais e prender ela. E YouTube, quanto mais você retém a audiência, mais ele te entrega. Sim. Piquinho de dopamina, soltando frasezinha de efeito. Ou seja, não é só vir aqui, sentar e gravar e conversar. Existe uma preparação. Acho que não um roteiro, eu diria que um esqueleto. Certo. E vamos lá, vamos falar do nosso público comerciante. Um comerciante de bairro, algo mais, né, mais baixo do que um grande empresário. Eu quero ser o melhor comerciante da minha região. O que eu posso começar fazendo? Bem simples, assim, de uma forma... Como vencer essa concorrência, essa disputa, assim, em pequenos comércios? Eu faço participações como mentor numa grande escola de negócios, né, aqui do Brasil. E aí lá, a minha aula justamente é sobre canais de aquisição de clientes através do online. Então, dá para falar sobre isso. Mas, normalmente, quando você vai organizar uma empresa, existe um processo ou um passo a passo que é: primeiro você vende, depois você contrata pessoas, depois você cria processos, depois eu criei um aqui no meio que é Invest in Branding, que é propaganda sem querer retorno. Depois você investe em tecnologia e depois você escala. Vender, pessoas, processos, tech, escala. Então, o comerciante, ele tem que vender. Como ele vai vender? Cara, faz tudo para vender. Qual é a minha especialidade? Online. Eu falo muito de online, eu trabalho com isso. Como é que você pode vender online? Existem os canais que vão dar retorno rápido, existem os canais que vão dar retorno um pouco mais lento. Mas hoje em dia, principalmente nesse contexto aí dentro de bairro, o que mais faz sentido ainda é Instagram e micro-influenciadores. Eu tenho um grande amigo lá do Rio, Rodolfo, ele é dono das drogarias Pop. Eu não sei se ele tem 16, 26 unidades, alguma coisa assim. E o número exato eu também não sei, mas o Rodolfo tem mais ou menos 200 micro-influenciadores da drogaria Pop, que ele faz permuta, não sei como é que é o acordo dele certinho, mas é aquela pessoa influente no bairro que tem 3 mil seguidores, 2 mil seguidores, 5 mil. São acordos muito baratos que você consegue, que vai estar lá divulgando a sua marca. Que é uma então, assim, propaganda. comerciante pequeno dentro de bairro, cara, Instagram, você consegue fazer a campanha pelo próprio telefone, você abre ali, você põe a localização do seu bairro, pega post, pega vídeo, impulsiona, é barato. R$500 por mês, R$1.000 por mês, você consegue mostrar para muita gente e acordo com micro-influenciadores. Acho que é um excelente início para um negócio local de bairro. Você sempre foi empresário? Você já foi empregado de alguém? Cara, eu fiz engenharia de produção na UFMG. Formei, não peguei o diploma. Então, assim, nunca trabalhei pra ninguém. Então, porque você desde moleque você fala que seria empresário, então desde moleque você tem a ideia de que você não queria ser CLT, né? Desde moleque você não queria trabalhar pra ninguém.
E aí, eu falei no comecinho do papo que você tem uma história de persistência, porque você teve várias empresas, você disse que teve 20 já no teu nome. Mais de 20. Mais de 20, e essas empresas você montou, elas quebraram, você montou, elas quebraram, mas você persistiu. Quais foram essas empresas? Vixe. E me conta uma coisa, por que elas quebraram? Porque você falou assim que você sempre foi muito confiante, sempre teve uma autoestima elevada. Você acha que foi um pouco desse excesso de confiança que te fez quebrar algumas vezes? Arrogância, falta de foco. E eu acho legal reconhecer isso. Eu acho legal um cara que tem capacidade de reconhecer que ele fez isso, que ele foi isso, né? Esse lance de, eu fui também foi porque você fez muita coisa ao mesmo tempo, não é? Falta de foco. De foco, né? Falta de foco. Conta pra gente, então, porque é isso, cara. Deve ter muita gente que uma hora dessa, ô Jorge, eu tava falando de persistência, que certeza que deve ter muita gente que já começou um monte de coisa na vida, quebrou, mas o cara vê que ele tá fazendo, patinando e não sai do lugar, aí o cara, ele desiste. Né? Como é que faz pra não desistir, pra tocar o pau nisso? Vamos lá. Eu fui jogador profissional de pôquer entre 2007 e 2012. Jogava online. Eu fiz $1 milhão lucro líquido jogando pôquer pela internet entre 2007 e 2012. Naquela época, para você sacar de um site de pôquer, demorava 20 dias e você recebia com 10% de taxa. Para você depositar, demorava 2, 3 dias e também cobravam taxas. O que eu fiz? Criei uma intermediadora que unia essa galera. A que queria depositar, a que queria sacar. E ao invés deles mandarem dinheiro para fora e esperar de fora, eles mandavam para mim nos meus bancos e eu mandava para eles nos sites e vice-versa. Resumo é isso. Eu criei essa empresa em 2009, mais ou menos. E eu tive muito sucesso. Eu ganhei grana jogando pôquer, ganhei muito mais grana nela. Qual que é a moral da história aqui para quem está começando? Timing certo. Naquela época, pôquer era mato. Assim, se você soubesse um pouquinho de inglês e fosse procurar online, você já ia destravar estratégias que pouca gente usava. Eu sempre fui estudioso, então isso me fez dar muito certo no meio. É algo hoje que eu não gosto, eu não jogo, eu saí porque eu não gosto do ambiente. É uma empresa hoje que ela ainda funciona, mas eu mal a cada 2 meses recebo um relatório dela. É uma coisa que foi um momento da minha vida que eu precisava da grana, foi importante para mim e ponto final, acabou ali. Dei sorte pelo timing. Eu estava no lugar certo, na hora certa, num lugar que estava começando e cresceu muito. Não é algo que eu recomendo as pessoas fazerem hoje, até mesmo porque o timing já passou. Hoje já é muito divulgado, popular, etc. O timing ali já passou. Como eu ganhei muita grana, eu era novo, hoje eu faço 39, na época eu tinha... Cara, eu comecei, sei lá, em 2008 eu tinha 22 anos e ganhava 20 mil por mês. Naquela inflação de 2008, é bizarro. Eu sempre tive um autocontrole, mas o ego vai lá no alto. Estoura muito, muito mesmo. Então, eu fui sócio de muito CNPJ, muita empresa. Buffet de festas, quadra de futebol, loja de carro. Então, assim, o que eu perdi dinheiro tentando abrir uma loja de carro, porque não é pouca coisa. Eu tive um time de jogadores de pôquer, então esse aí deu certo, foi muito bom. Eu sou sócio da academia que eu treino. Então, assim, você vai indo. Eu sou sócio de um software que ele processualiza o trabalho do agente autônomo de empresas de investimento. Então, a gente pega o assessor da corretora tal e a gente processualiza o trabalho dele. Então, assim, muita coisa, só que poucas deram certo. O que deu certo mesmo foi a empresa de créditos, a Lab Media hoje e o time de pôquer lá atrás. Esses aí deram bastante certo. Os outros não, foi quebrando a cara. Só que como eu fiz isso
essa fase de empreendedor serial, 2011, 12 até 21, eu aprendi muita coisa ali, principalmente o que não fazer. Qual é, talvez, uma da chave do sucesso que você tem que seguir ela? Foco único. Tem uma história muito legal que o Bill Gates e o Warren Buffett se encontram pela primeira vez, 97 talvez, aí eu já esqueci um pouco, e o pai do Buffett pede para eles escreverem em um papel qual é a chave do sucesso. Os dois escreveram foco. E o Bill Gates, ele é um cara que uma vez por semestre ele se isola uma semana nas montanhas para pensar. E o Warren, e mesmo assim, ele fala que o Buffett é uma das pessoas mais focadas que ele conhece. Hoje, depois de ter feito tudo, o Buffett deve estar com bilhões, trilhões de patrimônio. Ele toma 2, 3 grandes decisões por ano. E basicamente isso. Obviamente, quando você está começando, é bem diferente. Só que o foco único, ele é muito importante. Por quê? Porque se você tem 2, 3, 4, 5 projetos diferentes, à medida que você tem a primeira dificuldade em um deles, você vai jogar a atenção do seu cérebro para o outro. Ponto final, indiscutível, isso é neurociência. Agora, se você tem o foco único, você vai persistir, vai passar pelos momentos de dor e sofrimento e vai continuar. E se você continuar, você vai chegar no final, que o final vai dar certo. Então, você acha que você poderia ter ganhado muito mais dinheiro na sua vida se você tivesse esse pensamento lá atrás, então? Se eu gostasse de poker e não fosse só por dinheiro, provavelmente a DM Créditos teria evoluído para um PagSeguro, para uma PayPal, para uma coisa grande. Só que na época, primeiro, eu não tive a visão, eu não tinha o conhecimento técnico, eu não precisava. Então, assim, eu não precisava. E como eu não precisava e eu não gostava, você vê que naturalmente a minha história me leva para investidas muito diferentes do poker. Muito diferentes. Então a vida foi me empurrando para fora desse ambiente. E qual que foi o gatilho para você sair do poker e ir para o empreendedorismo de vez? Janeiro de 2013, eu lembro que eu passei uma semana, um mês viajando e ganhei R$0 do poker porque eu não trabalhei. Eu falei, pô, vou ficar só ganhando dinheiro quando eu trabalho? Não, deixa eu fazer algo mais sustentável aqui. Só que a DM Créditos já existia e já me dava mais grana do que eu ganhava. Então, assim, foi uma transição que não foi forçada. Foi algo que foi acontecendo ali com a empresa dando certo e eu via que não fazia mais sentido eu jogar. E uma coisa foi ganhar dinheiro no poker em 7, 8, 9. Outra coisa já era ganhar dinheiro no poker em 2012. Já era bem mais difícil. E outra coisa é hoje. Hoje eu teria feito 10% do que eu fiz com o conhecimento que eu tinha na época, aplicado hoje. Hoje, algum tipo de jogo online dá dinheiro? Porque hoje em dia tá o tigrinho essa tudo coisa. mais, que a gente só vê gente perdendo. Algum tipo de jogo, aposta, alguma coisa hoje realmente dá dinheiro? Não. Qualquer jogo que você joga contra a casa, você vai perder. Não é que você vai perder, mas a probabilidade de você ganhar é baixíssima. Como que funciona o mundo das apostas? São 4, 5, 6 grandes empresas bizarras com orçamentos bilionários por ano que fazem as probabilidades. Vai ser um assunto um pouco matemático. Imagina que tem um jogo de tênis, Rafael Nadal e Roger Federer. E eles acham que a chance de um ganhar do outro é igual, 50-50. O certo seria pagar 2-1 dos dois lados. Ok? Ok. Só que a casa tem que ganhar. Então eles pagam 1,9. Porque, independente de quem ganhar, eles ficam com aquela taxinha ali. Também. Eles ficam com aquela taxinha. Ou seja, mas só que não é a casa que te oferece o jogo que faz essa probabilidade. A lá de cima, a maioria fica na Ásia.
a lá de cima que fez os cálculos cobra já uma taxa para repassar para a casa aqui do Brasil que faz a publicidade e atrai o cliente. Só que essa empresa aqui do Brasil, ela tem que pagar a publicidade dela, a estrutura dela, a comissão da casa lá da Ásia que fez as apostas. Ou seja, ela não te oferece a 1.9, ela te oferece a 1.8. Então, o que era para ser 2 e 2, se fosse um cara e coroa justo, cai para 1.8. Pensa assim, você está jogando cara e coroa, só que ao invés de você apostar R$1 para ganhar 2, você está apostando R$1 para ganhar 1,80. Isso é aposta esportiva. Só que, por que vende tanto? Porque mexe com preguiça, ganância. Ganhe dinheiro do sofá da sua casa apostando no seu time do coração. Cara, isso atrai muita gente. Se você pegar o Google Trends, que mostra para onde que o mundo está indo, você vê que pesquisa por apostas está subindo. Por quê? Todo mundo quer ganhar dinheiro sem fazer nada. Todo mundo. E aí, às vezes, tem sim, tipo, um jogo lá que é do seu time, da sua cidade, que você consegue ter um feeling melhor do que a casa lá da Ásia que está fazendo. Só que você não vai apostar só nesse jogo. Você vai talvez ganhar em um, você vai querer apostar em vários outros. E para piorar, qual que é o buraco negro pior de todos? Se você tiver uma cabeça muito boa e conseguir realmente achar só as oportunidades muito maravilhosas, eles bloqueiam a sua conta. Se você não teve a conta bloqueada, é porque você é ruim. E eles sabem que você vai perder dinheiro a longo prazo. Ponto final. Vão me matar por conta disso aqui que eu tô falando. Mas faz muito sentido isso. A gente faz muita matéria sobre esse negócio de tá muito em alta. Tigrinho, essas coisas. E é impressionante. As pessoas, elas perdem casa, perdem carro. Elas perdem aquilo que elas tipo têm. Assim, já não tem nada e ainda consegue perde perder o pouco que pouco tem. Ou então o cara só tem aquela casa onde ele mora, ele perde aquilo. Mas eu acho que, na verdade, é isso que você falou, né? O conceito de você ganhar dinheiro sem sair de casa é atraente. É muito atraente. Quem não quer? Só mexer no celular. É muito atraente. É atraente. Até porque... Mas se fosse fácil assim, todo mundo seria milionário, né? Até porque parece uma coisa... não é uma coisa fácil, mas parece, né? Porque ganhar dinheiro sem cair um pingo de suor, né? Sim. Sem sair de casa. Eu vou apostar no meu time. Eu vou apostar no cavalo branco. Não tem esses negócios de corrida de cavalo, também tem essas coisas todas. É uma coisa impressionante. No seu caso, o lance do poker que você falou, eu achei interessante de tudo que você conseguiu fazer uma grana e não perder essa grana que você fez. Uhum. Porque o lance do ego é perigoso nesse caso também, né? Quanto mais você ganha, mais você aposta, mais você joga, mais você quer. E aí que você É a ambição se do lasca, ser humano, né? Assim, primeiro, eu jogava contra pessoas, não era contra a casa. Então isso aí já é um grande diferencial. Segundo, eu colocava muita estatística, muita matemática, até mesmo enquanto apostar. Então existe ainda toda uma técnica. Se você tem $20 mil no site de poker, você vai fazer uma aposta máxima de 200. E com expectativa de ganho. E aí você faz várias apostas de 200 com a expectativa de ganhar um cara ou coroa, eu aposto 200 para ganhar 420. Com a expectativa de ganhar 10%. Você quer jogar 1.000 caras e coroas apostando $200 para ganhar 240? Óbvio, eu quero. Na média, eu vou ganhar metade e vou perder metade. Então, vai me dar lucro. Era mais ou menos assim que a gente fazia. Você sempre foi bom em matemática? Sempre. Dá pra perceber. Porque tem que ser. Tem. Né? É bem técnico, assim, é bem matemática. 75%, 80% das mãos do poker, elas não chegam até o final. Não mostram as cartas. Isso acaba com toda a discussão se é sorte ou azar. Porque nem mostra as cartas, a maioria das mãos. Então, assim, é habilidade mesmo.
acaba com a discussão se é sorte ou habilidade. Como não mostra as cartas, é tudo pelo comportamento do jogo, apostas e etc. Padrões. Não tem sorte, então. Em uma mão tem. No longo prazo, não. É habilidade. É habilidade. É jogar cara e coroa, apostando R$1 para ganhar R$2,50. Se eu perder, eu perco R$1. Se eu ganhar, eu tenho R$1,50 de lucro. A chance de eu ganhar é meio a meio. Então, assim, eu quero jogar o máximo possível. O cara que estuda pôquer muito, sabe muita técnica, padrão, comportamento, etc., ele consegue se colocar em várias situações nesse ambiente das cartas, por hora. Várias. E aí ele vai ganhando. 50 centavos, R$1, 2, num acúmulo muito grande. Chegou o fim do mês, ele jogou 50 mil mãos, 100 mil mãos, ele vai ter lá um ganho de $20, $30 por 100 mãos. Quase que eu falei mões aqui. Por 100 mãos. E vai. Mas enfim, de resumo, a história é essa. Hoje ainda dá pra ganhar dinheiro no poker? Dá, mas eu não recomendo. Eu acho que tem... A não ser que você ame. Eu amo jogo de cartas, estatística, matemática, estudar comportamento de pessoas, psicologia, etc. Se você amar isso, beleza. Pra ganhar dinheiro, só... eu quero ganhar um dinheiro. Pra ganhar dinheiro tem muita coisa muito melhor, num time muito melhor. O quê? O quê? Boa pergunta. Eu costumo falar que a tecnologia, ela é tipo uma lancha navegando no mar, que ela vai muito rápido, vira pra lá e pra cá, e etc. O comportamento da sociedade já é um grande transatlântico que vai muito devagar perseguindo a tecnologia. Ou seja, não é porque algo hoje está super na moda, super tecnológico, que a sociedade já aceita isso. Tem muita gente que morre por antecipar demais. Por exemplo, a gente consegue ver smartphones que foram tentados ser lançados em 2000, 2002, 2005 e deu errado, porque não estava pronto ainda. Então, a gente tem que identificar mais ou menos nessas áreas o que a sociedade está super aceitando e é novo. Por exemplo, energia solar. É um mercado muito bom. Eu convivo com muito empresário que tem muita grana. Cara, tem uma porcentagem, uma parcela muito boa deles que trabalha com energia solar. Então, a pessoa ser um técnico que instala energia solar, que sabe vender e etc., seria melhor do que você ser um mecânico, que já é algo que está acomodado no ambiente, já tem gente suficiente, e você vai ter que ser muito bom para se destacar nisso. Se você trabalha ao redor do que é novo, as oportunidades são bem melhores. Energia solar é muito bom. Inteligência artificial está começando a entrar na aceitação da sociedade. Então eu acho que está começando a ficar bom. Se fosse 2 anos atrás, eu ainda falaria que é muito novo. Mas hoje está começando a ficar bom saber usar a inteligência artificial para melhorar processos dentro de empresas, e a gente vai cair naquela dos instintos humanos. Tudo que dá para o ser humano dinheiro, poder e sexo vai vender, vai ter um certo nível de sucesso. Então, se você consegue transitar aí também, por exemplo, o que a Lab Media faz? A Lab Media faz as empresas venderem mais. Como? No timing certo de mercado, fazendo uma coisa que não é nova, mas que ninguém faz. Entende como as coisas vão se juntando para fazer sentido o sucesso que a gente está tendo hoje com a empresa, que não é à toa? Uma coisa me chama um pouquinho a atenção. Você falou assim que você sempre foi empreendedor, você nunca trabalhou para ninguém, então você sempre teve autonomia, inclusive, nas suas decisões, e me parece que seus sonhos sempre foram seus, assim, sempre estiveram nas suas mãos. E quando o sonho da pessoa tá na mão de alguém? Porque isso acontece, não acontece? Por exemplo, eu quero muito algo.
eu tô trabalhando muito para esse algo, mas eu não consigo ter esse algo se alguém que tá acima de mim também não vê que eu tenho capacidade, não apostar. Como é que faz? Porque muitas vezes a gente fala assim, para realizar sonho você tem que se esforçar, trabalhar, fazer o seu, é você por você. Eu sou um cara que concordo com isso. Mas e quando precisa de uma contrapartida e isso aí não tá na tua mão? Como é que faz pro cara não se sentir desmotivado nesse aspecto? Tá. O ser humano, ele gosta de terceirizar a culpa. É confortável você colocar a culpa nos outros. Por exemplo, eu tô com um probleminha aqui no meu joelho, eu treino muito pesado, eu agacho muito pesado, e eu fui discutir com o meu professor se não era o piso da academia que estava um pouco macio e isso estava fazendo meu joelho ficar ruim. Cara, isso aí era eu terceirizando a culpa total de não fazer os alongamentos direitinho, de não me preparar, de não aquecer e etc. Então esse é o primeiro ponto. Nunca terceirize a culpa. E aí, se você está num ambiente que eu vou chamar de opressor, mas tem uma equipe em volta, outros trabalhadores, etc. Você está lá num time, eu acho que a sua postura tem que ser ficar tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que você vai constranger o seu chefe de ele não te dar o destaque que você merece. E assim, colocar numa posição que ou ele vai estar muito errado e vai perder toda a influência que ele tem sobre o grupo, ou ele vai te colocar para jogar onde você merece. Eu acho que esse deve ser o posicionamento. Cara, fica tão bom que o cara tem que te colocar, tem que te dar promoção, tem que aumentar seu salário, tem que te deixar arriscar mais, abrir mais, porque senão vai estar muito claro que ele está errado. E aí, muita exceção, raramente, muito, muito, muito raro, as pessoas estão num lugar que realmente não tem jeito, ela tem que mudar de ambiente e ir para um que tem jeito. Mas isso é exceção da exceção da exceção da exceção. 99% das vezes não terceiriza a culpa e trabalha insanamente, de uma forma inteligente, porque é muito diferente o trabalho duro do trabalho inteligente, muito diferente, ou você me coloca aí, ou você me melhora, ou você vai ficar feio com todo mundo. É possível ser bem-sucedido sendo CLT hoje em dia? Ou eu preciso fazer alguma coisa por mim fora? Eu tenho meu trabalho, mas eu preciso de um investimento, porque só o meu salário, ser assalariado hoje não dá. Depende do conceito de bem-sucedido, mas no conceito normal, sei lá, ganhar 50 mil, 100 mil, é totalmente possível. Por exemplo, tem uma empresa recente que ela resolveu de uma forma muito simples um problema de aumentar a venda de vários comércios, organizando aquele sistema de cashback. Imagina assim, você compra uma roupa e você recebe um cupom que em até 30 dias você tem 20% de cashback para fazer uma compra nova naquele lugar. Essa empresa hoje vale 4 bi de reais. Por quê? Porque ela resolveu um problema de vendas de forma simples para muita gente. Se eu fosse ter que escolher um emprego para trabalhar para os outros, provavelmente, talvez assim, uma boa opção seria vendedor. O bom vendedor, ele ganha muita grana. Mas não é o cara que vai vender na lábia, que vai ser aquele old school, aquele padrão mais velho, tipo, espertão, etc. Não é isso. Se você for um bom vendedor, você pode vender grandes contratos, ganhar grandes comissões, ganhar dezenas de milhares de reais por mês trabalhando para os outros. Mas uma última pergunta que eu tô interessada. Como ser um bom vendedor? É. Tá. Porque nem todo mundo acha que tem isso no sangue. Eu, por exemplo, não tenho.
como vender, às vezes até vender a gente mesmo. É difícil. Quando te perguntam numa entrevista de emprego, quais são as qualidades? Você fica, eu sou mesmo qualidade, gente. Mesmo. É difícil falar bem de você falar mesmo. bem da gente, né? Eu não tenho, não. Porque a tua autoestima é lá, né? Leonino. É leonino, né? Mas eu acho que eu tô com problema de autoestima, então. Mas como ser um bom vendedor? Primeira coisa, falando a verdade. Eu acho que se você começa querendo mentir, enganar, querer ganhar muito rápido a curto prazo, você já compromete a sua carreira de longo prazo. Então, assim, primeira coisa, falando a verdade. Segunda coisa, venda algo que realmente vai ser lucrativo para quem está te comprando. E lucrativo não é só dar mais dinheiro, mas assim, que vai ser bom para quem está te comprando. Não adianta eu querer ser vendedor e vender qualquer coisa que não é bom para o meu cliente. Fale a verdade, venda algo que seja bom para o seu cliente, e aqui eu vou ter que repetir, talvez dentro de uma estrutura que está no time certo e trabalhe no seu branding pessoal. Branding pessoal vende. Eu estar aqui gravando com vocês, de alguma maneira faz a minha empresa vender mais. Fale a verdade, ache um bom produto, ache o timing certo, trabalhe no seu branding pessoal, seja organizado. Todo bom vendedor ele tem o que a gente chama de CRM, Customer Relationship Management, que é um software que ele vai ter o cadastro de todo mundo que ele vende, que ele pode trabalhar, e ele vai trabalhando ali de uma forma organizada. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui. Além disso, estude constantemente. Se alguém que é desinibido, falante, não tem vergonha, começa a treinar, aumenta a sua autoestima, começa a fazer terapia depois, vai lá começar a vender com foco único, cara, 5 anos esse cara tá ganhando 20 mil, 30 mil, 50. Fácil. Não é fácil, é crível. É crível. Crível. É possível. É porque assim... Possível e provável. Vender, eu acho super difícil vender uma caneca, por exemplo. Mas o mais difícil do que isso, pra mim, é o lance de você vender algo que não é palpável. Porque, em geral, as pessoas, elas parece que não dão muita importância para aquilo que elas não conseguem pegar. Tipo vender um serviço. Exato. Eu tô falando aqui, a gente, por exemplo, eu sou jornalista, eu vou, sei lá, vou fazer um cerimonial. Eu não tenho o que te dar. Você não vai palpar aqui, pegar, né? O que é o cerimonial? É a presença de um repórter de TV, um cara que tem 12 anos de experiência na comunicação. Mas como é que eu explico isso pro cara? Porque Como ele acha que é só um cara pra falar. Uma vez o cara falou pra mim, mas é tudo isso? É só pra ler lá na frente? Aí eu falei, então pega um professor pra ler. Falei, porque se você acha que é só ler lá na frente, fazer um cerimonial, não é, né? Então, o lance de você vender algo que não dá pra pegar, eu acho que é foda. Você acha que é difícil, na verdade? Sim, é difícil, é mais difícil. Por exemplo, como eu presto serviço continuado, uma das atitudes que eu tomei para quebrar essa objeção foi fazer um contrato sem fidelidade, sem aviso prévio e sem multa. Ou seja, a pessoa contrata a LabMedia e ela pode cancelar qualquer hora. Só que eu ainda melhorei. Eu fiz a pessoa me pagar primeiro. Olha assim, cara, é estilo Netflix. Você paga, eu te entrego o resultado. Se você gostar, você renova. Cara, isso fez eu fechar muito mais contrato e antecipei meu caixa. Hoje eu tenho 1 mês de fluxo de caixa antecipado. Para eu pegar esse dinheiro e continuar investindo, para a empresa continuar a crescer, foi muito bom, fez muita diferença. Tem isso, branding pessoal, acho que vale a pena trabalhar, expor mais e etc. Só que não é vender qualquer coisa. Eu não acredito tanto em vou ser um bom vendedor que eu vou vender qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que escolher o produto ou o serviço certo que vai potencializar a nossa carreira. Maravilha! Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa hoje.
Hoje é aniversário do Diógenes, eu não vou falar pra gente cantar parabéns aqui, mas aos 39 anos que você completa hoje, já com tudo que você já tem, o que falta ainda na sua vida? Falta alguma coisa que você queira conquistar muito? E talvez nem precisa ser dinheiro. Cara... Eita, deixou pensativo agora. Difícil. Ele coçou até a cabeça. Ele vem já com as respostas prontas, agora você pegou. Difícil. A nível pessoal, algumas coisas sim, que eu acho que eu não vou estar tão confortável em falar e etc. Mas eu tô muito perto do auge. E provavelmente o post que eu vou soltar no meu Instagram hoje vai ser algo como, 39 anos e o auge. Acho que eu tô no meu auge físico, mental, intelectual, financeiro, de carreira e etc. Mas, sim, existem algumas metas pessoais que eu as busco. Falou, não falou. É o chegar lá que você chegou, você acha, hoje? Cheguei lá, dá pra dizer? Cheguei. Lá. Nossa, com certeza. Mais do que você esperava? Ou não pra quem tem uma autoestima muito alta. Deixa suas redes sociais aí. E pra finalizar, a dica de milhões pra quem tá acompanhando o Tagarelando. Qual que seria a tua dica de milhões? Dica de milhões. Foco único, melhoramento contínuo, não parar. Vai dar certo. Boa. Suas redes sociais? Meu Instagram, @Diógenes. E lá eu já falo muito lá da empresa, etc. A LabMedia, a gente tem um site que é labmedia.com.br. E lá a gente fala também dos serviços que a gente presta. E @Diógenes, como é que faz pra ser? Cara, você tem que... É o timing! Lucas. Por que eu tenho que ser? Eu tenho que ser Lucas.Carvalho TV. É quase um. É o timing, frase. Você não sabe quando ele criou o Instagram. Pode ser que ele foi lá no começo. Tá bom. Não foi no começo, mas você vai com quem tem, você conversa e etc, troca e arruma isso. É isso. Olha só. Vamos pensar sobre. Arruma. Cara, obrigado. Você não comeu nenhum pão de queijo mineiro, que não ele comeu é fitness. nem o pão de queijo. Você viu? Ele Mas 2 pãozinhos de queijo faz mal, agachamento, tentando o joelho lascado. Diógenes, valeu, obrigado por ter vindo, tá? O Diógenes fazendo um esforço pra estar aqui, porque ele não mora em São Paulo, ele mora em Minas, mas tá hoje aqui participando do Tagarelando. Feliz aniversário pra você. Obrigado. Ainda mais sucesso. Espero que tenha gostado do papo, a gente adorou. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigada, gente. Se despede aqui até sexta que vem. Rapidinho, deixa eu dizer que hoje é dia 16 de agosto. verdade. Hoje é 16 de agosto, hoje começa a campanha eleitoral em todo o Brasil. E amanhã nós vamos fazer uma live, um Tagarelando ao vivo, diferente, 11 da manhã, recebendo convidados jornalistas para poder analisar o cenário eleitoral aqui em São Paulo. Já sabemos quem são os candidatos, já sabemos como é que tá a corrida pela Prefeitura de São Paulo, vamos falar de política e amanhã receberemos aqui 2 jornalistas que eu gosto muito, mas você precisa estar aqui ao vivo, 11 da manhã, com a gente no Tagarelando. E aí, sexta-feira que vem, temos mais um episódio inédito, o episódio de sempre. Um abraço a todos, valeu. Beijo.